Oi, gente, tudo bom? Então, eu já vim aqui falar sobre uma situação que muitos pais muitas vezes ficam sem saber como agir com seus filhos, né? Aqueles filhos mais questionadores, aquelas crianças que gostam de argumentar, gostam de estar sempre questionando. Que as crianças pequenas, né, costumam ter mais episódios de birra. E conforme as crianças vão crescendo, esses episódios vão diminuindo, se espaçando e as crianças vão se tornando mais questionadoras, a grande maioria. E muitas pessoas, muitos adultos acham, né, que querer argumentar, né, negociar, questionar, são coisas negativas, são pontos negativos, mas na verdade essas são habilidades importantes, né, para a vida. Então é muito importante a criança saber crescer, né, e saber negociar, saber questionar, argumentar. É importante os pais não colocarem isso como um ponto negativo e desvalorizarem essa habilidade nas crianças e sim estimularem, né, e mostrarem para ela como fazer, né, de que maneira argumentar, né, porque muitas vezes a criança ainda está aprendendo a se autocontrolar. Então, muitas vezes, eles não conseguem argumentar de maneira respeitosa, por exemplo, às vezes fazem isso gritando, se descontrolando. Então, esse é um momento dos pais ensinarem para as crianças como utilizarem os argumentos, né, de maneira respeitosa, ensinarem essas habilidades, né, e valorizarem isso, não verem isso como um ponto negativo. E muitas vezes veem isso como um ponto negativo porque não sabem como agir diante desse comportamento da criança, né? E dependendo da maneira como você pai, você mãe foi educado, teve a sua educação na infância, se foi de uma maneira rígida, né, mais autoritária, esse olhar se torna um pouco ainda mais difícil, né? Então é importante você se desprender desse pensamento, né, desse olhar, dessa educação autoritária, para conseguir enxergar que a criança também pode argumentar, que ela não está te faltando com respeito se ela questionar, se ela tentar negociar, se ela tentar argumentar. Isso é uma habilidade importante para a vida, né? Inclusive para a vida dela como adulto. Então, é claro que muitas vezes a gente não vai poder estar flexibilizando, né? Que aquele argumento não vai poder ser aceito, né? Mas é importante que isso seja feito de forma respeitosa, né? Tanto da sua parte quanto da parte da criança. A criança, a gente tem que entender que a criança ainda está em desenvolvimento, ela ainda está aprendendo a lidar com o não, né? Então, os pais têm a função de ajudar essa criança a lidar com esse não. Então, muitas vezes ela vai insistir, ela vai querer argumentar, negociar, questionar. Você vai utilizar, né, essas características para ajudar a criança a entender os motivos, né? Você pode, e o respeito é muito importante nesse momento. Você se colocar no lugar da criança, né, de forma empática, valorizando os seus sentimentos, né, valorizando os seus sentimentos e entendendo o que ela quer dizer. Isso não significa que você precisa concordar, né? Ouvindo, então ter uma escuta ativa e compreendendo os sentimentos da criança naquele momento. É claro, né, que aí você pode ser de forma firme, respeitosa, falando que você entende o que ela está sentindo, que você compreende, que você também às vezes não gosta de fazer coisas que você precisa fazer, né, mas que vocês podem encontrar uma solução para aquilo, né. Então, assim, são maneiras que você pode ser firme e respeitoso com seu filho e tá lidando com a situação. É claro que muitas vezes a criança pode tá totalmente perder o controle, né, falar mais alto, for desrespeitosa com você. E você pode colocar que daquela forma
essa não é a forma que você se comunica, né? Que não é gritando, que não é berrando, que não é batendo, que não é a forma que você se comunica. Então, você pode falar que você confia que ela é capaz de falar de outra maneira, que se ela precisa se acalmar, qual maneira ela pode encontrar para se acalmar, mas que você não pode fazer o que ela está pedindo, o que ela está querendo, mas que a gente tem que aprender a controlar a nossa raiva e que não pode descontar em ninguém os nossos sentimentos, né? A gente não pode descontar a nossa raiva nas outras pessoas. A gente tem que aprender a controlar esse sentimento sem ferir, sem magoar e desrespeitar ninguém. Então, você pode oferecer o seu abraço, falar que ama muito, que entende, mas que aquele comportamento não é aceitável, né? Então, isso é uma forma de você colocar limites, ser respeitoso e ser firme ao mesmo tempo, né? Então, essas são algumas estratégias que a gente costuma utilizar na educação consciente, na educação, na parentalidade consciente, na parentalidade afetiva, né? Que são efetivas. É claro que com algumas crianças, né, funciona. É claro que com algumas crianças vai ser mais desafiador, vai ser mais difícil. Com outras crianças vai ser mais tranquilo, são crianças que são mais flexíveis, são crianças que são mais teimosas e assim, isso faz parte, são indivíduos, são sujeitos diferentes, né, são seres humanos diferentes, cada um na sua individualidade. Mas a estratégia pode ser a mesma, a gente respeitando a individualidade de cada criança. E além de respeitar a individualidade de cada criança, mas você pode se manter firme, né, e respeitoso e exigir esse mesmo respeito. É claro que para alguns pais, para algumas crianças vai funcionar logo, para algumas vai ser mais difícil, vai exigir mais tempo, paciência, vai ser mais desafiador, né? Mas crianças argumentativas, né, isso, e questionadoras, isso não é ruim. Então, valorize isso no seu filho. Só ensine que muitas vezes ele tem que, se ele for desrespeitoso, ele tem que aprender a lidar com isso. E você, pai ou mãe, que vai estar ensinando no dia a dia ele a se autorregular, ele aprender a lidar com essa negativa, com essa frustração que ele sente ao ouvir um não, né? Que faz parte da vida, não é poupando, né? Então, muitas vezes a gente vai poder negociar, sim, vai poder flexibilizar, sim, em outros momentos não. E eles têm que aprender a lidar com esse não, com essa frustração. Então, fato é, criança questionadora não é um problema. O problema é como nós pais lidamos com isso e como ela externaliza esse posicionamento dela de ser questionadora, argumentativa. Isso não é uma qualidade ruim, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês no dia a dia de vocês, tá ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!